jejum intermitente é uma boa estratégia? É para todo mundo? Para quem é? Jejum intermitente, o conceito é importante estabelecer pensando nesse framing da mentalidade que a gente está falando. Então, o que a gente pode fazer para um ambiente que você está entendendo que você está abusando? É excesso. Pensa na gangorra do cérebro, excesso de prazer, a gangorra desce e fica lá. Como que você pode fazer para arrumar essa gangorra? É a abstinência. É para sempre? Não. Só que um período de abstinência te faz regular melhor a química do seu cérebro e voltar a valorizar. Então imagina, você viaja para, sei lá, um lugar onde não tem arroz e feijão. Eu gosto de... As crianças quando voltam super felizes comendo arroz e feijão. Elas ficaram um tempão comendo arroz e feijão todo dia. Tá. Aí vão viajar, acham a comida fora maravilhosa. Aí quando volta, de repente o arroz e feijão tem um sabor incrível. Incrível, Então assim, a abstinência te faz resetar uma boa parte da química cerebral. Então se você sabe que está fazendo excesso de tela, uma abstinência completa de telas, momentos de desconexão planejados, inclusive por isso que esses retreats super chiques ao redor do mundo estão fazendo cada dia mais sucesso, porque são lugares que você paga bastante para se desconectar de propósito e é um lugar marcado e isso é incrível para o cérebro. É a regulação dopaminérgica. Exatamente, é o jejum de dopamina. E o jejum de alimentos nada mais é do que mais um jejum de dopamina, porque se a sua alimentação é baseada em comida ultraprocessada, você nada mais está fazendo do que expor o seu corpo a períodos sem entrada de dopamina pelo prazer dos alimentos ultraprocessados ou muito açúcar e 0 calorias mesmo. Então você está expondo o seu corpo a uma determinada carga de estresse que vai ser o suficiente para fazer o seu metabolismo, se vira galera, acabou aqui a entrada de glicose fácil dos alimentos, vamos pegar os nossos estoques e começar a queimar. Primeiro glicose, depois gordura. E o nosso corpo, ele foi feito para poupar energia, para gastar o mínimo possível para a gente sobreviver. Então assim, a gente não vai querer queimar gordura, que é um processo muito mais caro metabolicamente falando, se tiver glicose sobrando o tempo inteiro. Então esse movimento de forçar o metabolismo, o jejum é isso, ele é um estresse que causa mudanças metabólicas para o seu corpo sair do modo alimentação para o modo resiliência e estresse. E essas vias, quando a gente desliga a sinalização de nutriente, a gente está ativando vias de sobrevivência. E tem muitos benefícios mentais também. Total. Então, por isso que começar o jejum é desconfortável. Ai, mas eu adoro pãozinho. Tudo bem, pãozinho é gostoso mesmo. Agora, esse estresse inicial, você pode se sentir pior no começo, só que depois você sente uma estabilidade como que eu posso dizer de um jeito fácil? Pensa que cada vez que você come um pãozinho com geleia, um café com açúcar, um suco, você está fazendo uma carga gigantesca de glicose e aí o seu corpo é obrigado a liberar um monte de insulina para lidar com esse excesso de glicose, porque não pode ficar com muito açúcar circulante. Só que, imagina que é uma montanha russa, porque foi um monte de açúcar. Imagina que você está lá na viagem comendo um café da manhã cheio de donut, panqueca com calda de chocolate. É uma montanha russa de açúcar que depois você vai ter uma queda rápida. E isso no cérebro desencadeia estresse, aumenta cortisol e te deixa mais ansioso. Então, o começo do seu dia com muito açúcar, você vai ter uma queda no meio da manhã, vai te dar fome, aí você come, aí você chega para o almoço faminto com mais uma queda, aí no meio da tarde dá fome de novo. Então, para sair desse ciclo de queda subida, exatamente. Quando a gente sai desse ciclo, a gente sente mais estabilidade e muitos pacientes percebem melhora de performance mental, de menos ansiosos, cognição, foco. Eu sou adepto e eu comprovo tudo isso. E você sentiu dificuldade no começo? Total. Muita dificuldade no começo. Aí depois eu fui percebendo exatamente esses benefícios. Uma das coisas que eu percebi claramente foi foco cognitivo mesmo, disposição energética para treinar. E aí depois eu fui aumentando cada vez mais o período de jejum. Então hoje, uma vez na semana, em alguns momentos, né? Tem momentos que eu adoto o jejum com mais frequência, outros momentos eu tiro um pouco, depois eu volto de novo. Então quando eu estou num processo de booking para ganhar um pouco mais de peso, eu tiro o jejum. Aí eu estou num processo de dar uma regulada no percentual de gordura, eu coloco o jejum de novo. Só que não só para essa estratégia física, mas mental, de lidar melhor com
com essa gestão emocional, gestão das emoções. E aí, às vezes eu faço 24 horas uma vez na semana, o que é meio que natural, que eu já acostumei, é o de 12 horas. Né? Sim, porque que é o maravilhoso para a saúde. Quando me perguntam natural, qual que é o mínimo, 12 horas é perfeito. É isso metade do dia em estado alimentado, metade do dia em silêncio, em jejum, deixando o seu corpo reformar o que precisa ser reformado e faxinar, né? Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.